Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos rever o conteúdo de cartografia, alguns pontos nós já vimos na aula passada, na revisão da aula passada, e hoje daremos continuidade nesse conteúdo de cartografia. Eu preciso que vocês, neste momento, estejam com o kit de vocês, o kit de sobrevivência. Caderno aberto, livro aberto, e imaginem que eu esteja aí ao lado de vocês, explicando, tá? Acompanhando vocês e ao mesmo tempo ouvindo, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, vocês anotam, aí na nossa próxima aula vocês me perguntam. Não esqueçam de anotar, isso é muito importante. Vocês me verão agora no cantinho da tela do computador de vocês ou do celular. E eu vou dar continuidade à explicação. Nós já vimos essa parte de coordenadas geográficas, da localização dos pontos. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas aqui nós temos os pontos A e B, e vocês têm que dar a localização desses pontos, que nós já vimos em sala. Então, o ponto A está 2 graus sul, mas por que 2 graus sul? Porque nós temos aqui o 0 graus marcando a linha do Equador, o principal paralelo que divide o nosso planeta em dois grandes hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E vamos ter também aqui 2 graus sul e mais ou menos aqui 20 graus, tá? 20 graus leste. 20 graus leste. Então, vamos ter 2 graus sul, 20 graus leste. O ponto B, ele vai estar abaixo da linha do Equador, também vai estar localizado no sul, como se fosse meio grau ao sul, e 22 graus também a leste. Aqui nós já vimos também, né, os principais paralelos. Nós temos aqui o Trópico de Câncer, que está localizado no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Eu dei uma dica a vocês durante as aulas que percebam que os nomes menores, eles estão localizados no hemisfério norte. Os nomes maiores, eles estão localizados no hemisfério sul. Ah, mas parece bobagem. Não, não parece bobagem. No momento em que nós estamos estudando, pode ser que você se confunda em saber onde está o círculo polar ártico, o círculo polar antártico e o trópico, certo? Então, tentem assimilar nomes menores hemisfério norte e nomes maiores hemisfério sul. Lógico que eu estou me referindo apenas a esses hemisférios, melhor, a esses paralelos, tá bom? Vamos ter aqui a divisão entre leste e oeste. Vamos observar que o meridiano de Greenwich, ele vai dividir o nosso globo em dois grandes hemisférios. O hemisfério oeste, ou hemisfério ocidental, e o hemisfério leste, ou hemisfério oriental. Observem que o nosso território, o Brasil, o nosso país, ele está localizado, a sua maior porção está localizada no hemisfério sul. E uma pequena porção no extremo norte do Brasil, nós estamos localizados no hemisfério norte. Observe também que a linha do Equador, só reforçando, ela vai dividir o globo em dois hemisférios, norte e sul. E o meridiano de Greenwich no hemisfério oriental e no hemisfério ocidental.
Nós já vimos esses slides nas aulas passadas. Vimos também já os fusos horários, né? Já revisamos. E eu quero que isso fique bem claro. Eu preciso que vocês aprendam que nós já sabemos que o globo ele é dividido em 2 grandes hemisférios. Como nós já sabemos, né? Tomando em relação melhor. Quanto ao conteúdo de fusos horários, nós já sabemos que o que vai dividir o globo é o meridiano de Greenwich. E nós já sabemos que o meridiano de Greenwich ele vai marcar 0 graus ou 0 horas. Dessa forma, como o planeta ele faz o movimento de rotação de oeste para leste, consequentemente, os países que se localizam na porção leste, esses países vão ter as suas horas adiantadas. Já os países que se encontram a oeste vão ter as suas horas atrasadas, como é o nosso caso. Então, nós já sabemos que a circunferência da Terra é de 360 graus e que esse movimento de rotação ele ocorre em 24 horas. Logo, eu vou dividir 360 graus por 24. Essa divisão vai dar 15 graus, ou seja, a cada 15 graus passa-se 1 hora. Ou 1 hora adiantada ou 1 hora atrasada. Então, a leste, nós vamos ter 12 horas adiantadas e a oeste, 12 horas atrasadas. Como vocês podem verificar aqui nesse mapa mundi, as linhas estão fazendo várias curvas, como eu já expliquei para vocês em sala. Essas linhas, elas fazem curvas justamente porque são os limites práticos. Aquela folha que vocês têm aí na mochila de vocês, tá? Nos materiais de vocês, aquela folha que mostra o mapa mundi e a divisão dos fusos horários, que conta justamente 24 fusos, 12 horas a leste e 12 horas a oeste. Então, aquela folha, ela mostra as linhas retas, linhas perfeitas, mas, na realidade, não é dessa forma que ocorre. Ocorre da seguinte forma: os países eles não são obrigados a seguir, a respeitar todos os fusos horários que cortam o seu território. Mas o país ele vê a necessidade e decide quantos fusos ele vai permitir que o seu território respeite, ok? Então, nós podemos observar que há várias curvas. Essas curvinhas é justamente respeitando os territórios estaduais, territórios municipais, e para facilitar também as transações comerciais, financeiras, também facilitar os fluxos de pessoas, de mercadorias. Então, por isso que, na realidade, os fusos horários respeitam essas curvas, tá bom? Então, essas curvas aqui que nós estamos vendo nos meridianos, reforça justamente os fusos horários práticos, tá bom? Ou os limites práticos. O que vocês têm em casa, que é aquela folhinha com as linhas retas, justamente reforça o quê? Os limites teóricos. Mas por que eu trabalhei com os limites teóricos? Para facilitar a explicação, facilitar também a compreensão do conteúdo de fusos horários. Dos fusos horários, ok? O Brasil, eu já falei isso também, mas vamos revisar, né? O Brasil, ele possui atualmente 4 fusos horários. 4 fusos horários. A partir de 2013, como vocês podem ver aqui na última imagem, okay? Nessa última imagem, alteração em 2013. Então, vamos observar que o nosso território está dividido entre 4
fusos. Na parte do Oceano Atlântico, certo? Onde se encontram as ilhas brasileiras, então nós vamos marcar aqui o fuso -2, ou 30 graus oeste. O -3, como é que eu vou saber o que significa -3, professora? Eu vou pegar esses 3, vou multiplicar por 15 graus, que vai dar quanto? 45. Então, o Brasil, o principal fuso do nosso território, que inclusive é o fuso horário que marca o horário de Brasília, é o fuso -3, que é justamente o fuso 45 graus oeste. Outra porção do território, não menos importante, é o -4, que é GMT, que é justamente o horário oficial, de acordo com o meridiano de Greenwich. E vamos ter aqui o -4, que significa 60 graus oeste, e o -5, 75 graus oeste. E percebam que o nosso território ele é um país, melhor, o nosso país ele é um território gigantesco. Dessa forma, como é um país muito extenso territorialmente, foi necessário respeitar essas particularidades das regiões. Então, a gente percebe que há o horário oficial de Brasília, mas que esse horário oficial de Brasília não chega a prejudicar os outros territórios que não se encontram no fuso -3, ou no fuso 45 graus oeste. Quanto aos movimentos da Terra, eu preciso que vocês fixem, que vocês estejam atentos, que para que nós possamos compreender o conteúdo de fusos horários, que nós já vimos esse conteúdo, qual desses dois movimentos nós utilizamos para compreender os fusos horários? Acertou quem disse movimento de rotação. A Terra, ela realiza vários movimentos, mas os movimentos relevantes para a geografia são os dois movimentos, rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, como vocês estão vendo aí no slide, ele ocorre em aproximadamente 24 horas, no sentido oeste para leste. Esse movimento, qual vai ser a consequência dele? Ele vai permitir justamente a alternância de dias e noites. Ou seja, se esse movimento ele acontece em 24 horas, logo eu posso concluir que essas 24 horas estão divididas em 12 horas de dia, 12 horas de noite. Tudo bem? Então, dessa forma, eu começo a assimilar as consequências do movimento de rotação para a geografia e, consequentemente, para a sociedade. Movimento de translação. O movimento de translação ele ocorre em aproximadamente 366 dias, ou 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos, nós somamos essas 6 horas, 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24 horas, e a gente acrescenta mais um dia no mês de fevereiro, que é um mês que tem normalmente 28 dias, mas no ano bissexto, nós acrescentamos o dia 29. Esse movimento de translação, ele forma a órbita elíptica terrestre em torno do Sol, como vocês podem verificar perfeitamente nessa imagem. Então, não é um círculo perfeito, porque existe uma força muito forte de atração entre os planetas e o Sol, ao mesmo tempo entre o Sol e os planetas, e em especial, que é o nosso foco, o planeta Terra. Então, há um movimento de atração e de repulsão entre esses corpos. Esse movimento de translação, quais são as consequências que eles vão gerar para a sociedade ou para os seres vivos no planeta Terra?
nós podemos analisar o seguinte: como esse movimento ele ocorre em aproximadamente um ano, o impacto que ele vai gerar vai ser justamente, um dos impactos é justamente o quê? A divisão ou o surgimento das estações do ano. A relação que há entre o planeta, os seus territórios e, ao mesmo tempo, a sua incidência solar nesses territórios, nos hemisférios. Essa incidência solar ela vai acontecer de forma desigual ao longo do ano. Então, nós podemos compreender que quando o Sol ele está com os raios inclinados de forma direta para o hemisfério norte, logo eu posso compreender que no hemisfério norte, aquela região, aquele hemisfério ele vai estar passando pela estação do verão. E, consequentemente, no hemisfério sul, vai estar passando pelo inverno. Da mesma forma, acontece com o outono e a primavera. Quando o Sol ele atingir diretamente a linha do Equador, ou seja, vai distribuir igualmente os raios solares no hemisfério norte e sul. Dessa forma, nós vamos perceber que, enquanto o hemisfério norte estiver na primavera, o hemisfério sul estará no outono. Quando o hemisfério sul estiver na primavera, simultaneamente o hemisfério norte estará no outono, certo? Então, observe esse detalhe. Nunca os dois hemisférios estarão passando pela mesma estação do ano. Eu preciso que vocês compreendam isso, tá? Então, como é que ocorre? Quando o hemisfério norte estiver no verão, o hemisfério sul estará no inverno. Quando o hemisfério sul estiver na primavera, o hemisfério norte estará no outono. E assim, essa dinâmica ela ocorre durante todo o ano por conta da incidência diferenciada dos raios solares. O eixo de rotação da esfera terrestre não é reto, como nós já sabemos, a inclinação do eixo é de aproximadamente 23 graus, reforçando que essa inclinação do eixo da Terra ela também vai ter uma relação direta com a incidência dos raios solares. Tal inclinação faz com que os hemisférios terrestres recebam níveis de radiação solar diferentes durante a translação da Terra sobre o Sol. Essas diferenças geram o que denominamos de zonas climáticas, devido à radiação solar atingir os hemisférios de forma diferente. E isso vai refletir onde? Na formação das estações do ano, como também nas zonas climáticas, nas diferenças de acordo com as zonas climáticas. As diferenças observadas ao longo do ano formam as estações do ano, ou geograficamente falando, vamos chamar de solstícios e equinócios. Solstícios. Nós temos dois tipos de solstício, que é o solstício de inverno e o solstício de verão. Como eu já falei, vou reforçar, o solstício é quando ele ocorre durante duas vezes ao ano. Ele ocorre 2 vezes ao ano. Como ele ocorre 2 vezes ao ano, isso já nos dá a entender que nós vamos ter dois tipos de solstícios, que é o inverno e o verão. Tá? Então, quando o solstício, quando os raios solares atingem perpendicularmente, atingem diretamente o hemisfério norte vai se encontrar na estação do verão e, ao contrário, no hemisfério sul, vai estar
Inverno. Por quê? Porque os raios solares vão estar mais fracos no hemisfério sul, porque vai estar passando pelo inverno. Quando os raios solares atingem diretamente a linha do Equador, nos dando a impressão de que há uma distribuição igual da luz solar, então nós vamos estar passando por outros fenômenos, que são chamados de quê? De equinócios. Equinócio de outono e equinócio de primavera. Então, quando o hemisfério norte estiver na primavera, o hemisfério sul estará no outono. E vice-versa. Essa imagem ela mostra a distribuição dos raios solares e, consequentemente, como há uma distribuição dos raios solares de maneira diferenciada, nós vamos, para compreender melhor o nosso planeta, compreender melhor os fenômenos climáticos, a temperatura, a distribuição da vegetação, a distribuição também dos povos, dos seres vivos e etc., fica mais compreensível fica mais compreensível entender as zonas climáticas. Observando nessa imagem, podemos compreender que o planeta ele vai estar dividido em 5 zonas climáticas, ou três grandes zonas. Vou começar pela zona tropical, porque ela é a mais importante para o nosso país. O nosso país ele se encontra durante quase todo, ele se encontra praticamente todo o nosso território, ele está na zona tropical. Ou seja, temperaturas elevadas durante todo o ano, praticamente, e nós vamos passar por alguns períodos de seca e períodos chuvosos, mas com temperaturas elevadas. Logo mais, na zona temperada, ou acima do Trópico de Câncer, abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos nos encontrar na zona temperada norte e zona temperada do sul. A zona temperada norte está a maior parte da América do Norte, da América também, tem uma parte da América Central, também é a parte da Europa, da Ásia, certo? E no hemisfério, na zona temperada sul, nós vamos encontrar aqui uma porção da América do Sul, como também a nossa região sul. E nas extremidades, vamos observar as zonas polares, com temperaturas baixas durante todo o ano e durante o verão atinge aí no máximo 5 graus, tá? 10 graus. Na zona temperada, pelo próprio nome, já nos dá mais ou menos a entender que é uma zona com temperaturas mais amenas ao longo do ano, podendo atingir 15 graus, 18 graus, a temperatura média, e durante o verão as temperaturas sobem um pouco, mas não se compara com o verão da zona tropical. Essa imagem, ela mostra também, como eu já falei para vocês, essa relação entre o planeta Terra e o Sol e como que acontece esse movimento, só para vocês compreenderem melhor a distribuição também das estações do ano. Só por questão de curiosidade, quando o planeta estiver mais próximo do Sol, que acontece mais ou menos em janeiro, possivelmente essa proximidade com o Sol, nós vamos estar passando por um fenômeno chamado de periélio. E quando a Terra ela está mais distante do Sol, nós vamos chamar de afélio. Só por questão de curiosidade. Observe que os movimentos eles ocorrem de forma simultânea, ao mesmo tempo em que a Terra está girando em torno do Sol, ela também está girando em torno do seu próprio eixo.
Como eu falei para vocês, eu fiz essa tabelinha para que vocês compreendam melhor a distribuição das estações do ano. E aqui nós podemos observar, nós estamos em qual estação do ano? Nesse momento? Ah, professora, é o verão. Não, nada de verão. Nós estamos na estação do outono. Observe aqui na lateral, eu coloquei o sul, lógico que a nossa realidade eu coloquei primeiro e o norte abaixo. Então, nós estamos aqui, acabou o nosso verão no dia 20/3, e iniciamos o outono. O outono, ele antecede, ou ele prepara o nosso território, ele prepara, é como se estivesse preparando o nosso país, ou o hemisfério sul, para o solstício de inverno. Quando acaba o solstício de inverno, no dia 23 de setembro, inicia a primavera. A primavera, como eu falei, é o florescer. É o início ali da regeneração do solo, dos vegetais. E aí a gente percebe o quê? Que durante a primavera as cores são mais fortes. Então, a primavera, ela antecede o verão. O verão é quente e chuvoso. E aqui no hemisfério sul também, o outono, ele fica uma parte, também vai ter essa característica, quente e chuvosa, tá bom? Novamente, quando o sul estiver no verão, o hemisfério norte estará no inverno. Quando o sul estiver passando pelo outono, no hemisfério norte eles estarão, o hemisfério norte estará na primavera. Quando no sul for inverno, no verão, no norte é verão. Quando no sul for primavera, no norte é outono. Compreenderam? Eu espero que tenha ficado claro dessa vez. Ah, professora, mas o meu pai, o meu avô diz que nós estamos no inverno. Deixa ele dizer, tá bom? É o conhecimento dele, é o conhecimento popular, né? A cultura popular. Então, nós não vamos discutir. Eu estou trabalhando com conteúdo científico. Então, eu estou passando para vocês, transmitindo a vocês esse conhecimento. Não tentem discutir, não tentem estar batendo de frente com os familiares. Se em uma oportunidade você tiver com o seu parente e quiser explicar, você explica, tá bom? Mas não evite, mas vamos evitar discussões bobas e até mesmo engraçadas por conta das estações do ano. Então, nós já sabemos que as nossas chuvas elas estão concentradas durante o verão e durante uma parte do outono, que inclusive a nossa quadra chuvosa ela vai se perdurar até mais ou menos aí o mês de maio. Essa questãozinha, questão bem básica sobre cartografia, vamos lá ver se vocês estão antenados aí nesse conteúdo de cartografia. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a Austrália, Nova Zelândia e o Japão. Temos aí a principal evidência da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Este fato se deve à inclinação do eixo terrestre, ao movimento de rotação, ao movimento de translação, à maior proximidade do Sol no verão, à diferença de latitude entre esses países e o Brasil. E aí? O que vocês acham? Vamos lá, né? A Austrália, Nova Zelândia e o Japão se encontram no leste. O leste possui as horas adiantadas. Logo, eles passarão pelo Ano Novo antes de nós, antes do Brasil. Por isso que essa questão do Ano Novo acontecer de maneiras, em lugares, acontecer em dias diferentes nos países, reflete justamente o quê? O movimento de rotação terrestre. Muito bem, quem marcou a letra B.